Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o noticiário, comentando notícias, né? PMs arrastam mulher pelo cabelo durante protesto em São Paulo. Olha só que absurdo, né? Roberto Alvim teria sido curtida de fumaça para abafar caso maior. Que caso maior seria esse, né? Vamos ver aqui. Demissão de Roberto Alvim mantém o nome de Fábio Weingarten longe do noticiário. E ele é o problema da SECOM, né? Discurso nazista serviu como cortina de fumaça para abafar escândalo de corrupção na área de comunicação da presidência da República. Na verdade, veio a calhar. Eu não acredito nessas teorias da conspiração, não. Não acredito mesmo. Isso aí você não me pega, não. Essa teoria da conspiração, eles jogaram ele para as feras para poder abafar o Weingarten. Assim como o Lauro de Carvalho está falando que uma outra conspiração agora, falando que foi um esquerdista infiltrado que colocou aquilo no meio do discurso, sendo que o discurso do começo ao fim tem uma mesma linha de raciocínio. Vimos arrasta a mulher pelo cabelo durante o protesto em São Paulo, né? Gosta de manifestação para bater nas pessoas, disse um PM. Olha só, menos 3 policiais não possuem identificação, como determina a lei. Caiu no caminho. Justificado. Em outro vídeo é possível ver um PM dando uma gravata em uma jovem. Isso é um absurdo, né, cara? Os caras ganharam autonomia e liberdade para poder sair descendo cacetete em geral. Ganharam um aval, ganharam uma anuência para isso, autorização. A Regina Duarte é convidada para substituir o Renato Alvim. Vai continuar a mesma loucura, né? Vamos trocar um louco, um retardado por outro. Leia uma das redações que tirou a nota máxima do Enem. Teve problemas no Enem, mais de 30 mil provas até agora, com problemas na nota, com nota errada, provavelmente por confusão de gabarito. O Bolsonaro demitiu Alvim pela repercussão, e não pelo nazismo, não pelo conteúdo, e não pelo modo de pensar dele. Tanto que as ideias continuam lá, e se a Regina Duarte assumir, vai continuar a mesma bosta, né? Então o Roberto Alvim tentou se justificar o discurso nazista, mas não convenceu e acabou sendo demitido. O secretário de Bolsonaro copiou o discurso nazista e causou revolta. Inclusive, segundo algumas fontes, ele teria dito que provavelmente ele seria chamado de nazista depois que fosse ao ar aquele pronunciamento, né? Ele já sabia, de certa forma. O secretário de Bolsonaro copiou o discurso nazista, causou revolta, né? Chico Buarque receberá prêmio Camões, mesmo sem assinatura do Bolsonaro. Até se tiver a assinatura do Bolsonaro, vai acabar manchando o prêmio Camões, né? Estragar o prêmio. O governo Bolsonaro e o conflito de interesses. Todo governo tem conflito de interesse, né? Isso é comum. Tal como demonstram as pesquisas de opinião mais recentes, como a CNI do Datafolha, o empresariado é uma das principais bases de apoio político do governo Bolsonaro. Para além deste apoio, o empresariado também está compondo grande parte do governo, e como sabemos, ao assumir cargos governamentais, o empresário não deixa de ser empresário, geralmente aproveitando a sua estadia no Estado para valorizar o seu capital social, garantir a manutenção dos interesses do seu setor de origem e muitas vezes valorizar os contratos de sua própria empresa, é o que está fazendo o Weingarten, né? A única coisa positiva que o Bolsonaro fez foi tirar o PT do poder, disse Porchat. Concordo com ele, a única coisa boa. Edição de 15 de janeiro do Jornal Nacional dá aula de bolsonarismo, né? Pelo menos. Por quê? Vamos ver aqui. Embora a Globo seja constantemente atacada pelo atual presidente, o Jornal Nacional desta quarta-feira deu uma tremenda aula sobre o que é ser bolsonarista. Pode-se aventar muitas hipóteses para explicar a atitude da emissora, né? A Folha de São Paulo anunciou que o Fábio Weingarten, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, é proprietário da empresa FW Comunicação e Marketing. Segundo a reportagem, através dessa empresa, o Fábio recebe dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria Secretaria, ministérios e estatais do governo Jair Bolsonaro. É um caso enciclopédico de violação do Código de Ética do Serviço Público, de conflito de interesse e improbidade administrativa. Em outros tempos, não os atuais, cinicamente denominados como de normalidade institucional, isso daria até cadeia. Agora não dá nada, né? As lições que ficam da entrevista do Glenn Greenwald no Roda Viva. Oi! Papai já tá indo. Mulher agredida em restaurante de luxo é agredida em restaurante de luxo e passa por cirurgias. Realmente um jogador de futebol. O pai é preso por estuprar bebê de apenas 14 dias de nascido. Nossa, as coisas absurdas, né? O cantor flagrado agredindo a esposa grávida debocha do caso e ri. Eu já falei em outros vídeos aqui que mulher não se bate nem com um soquinho fraco do Street Fighter, a não ser que seja Chun-Li e no próprio Street Fighter, né?
PMs que estupraram uma mulher em viatura são libertados pela justiça. Bandido bom é bandido militar, não bandido morto. Para Eduardo Bolsonaro, o Oscar é de esquerda por indicar a Democracia em Vertigem. Na verdade, não. O Democracia em Vertigem ficou muito bom. Inclusive, ela fala da corrupção do PT e ela está em vertigem por causa da ascensão de galeras como os bolsonaristas, como os bolsolavistas, como o próprio Roberto Alvim, que fez um discurso de teor nazista, se inspirando em Goebbels, que dizia que uma mentira dita 100 vezes se transforma numa verdade. Democracia em Vertigem, indicada ao Oscar, irrita Bolsonaro. A greve negra na Bahia escravista, por uma educação transformadora, os detalhes do encontro de Leonardo Boff com na prisão. O drama curdo tem nome. Pai é preso por estuprar, já falei. Bate-boca entre Jair Bolsonaro e internauta viralizou nas redes sociais. E esse bate-boca aqui é interessante, que subsídios para igrejas pagarem um valor menor em energia elétrica, aí não, presidente? Já não basta a isenção de impostos? Aí o Jair Bolsonaro provavelmente viu o perfil do rapaz e falou, e beber até cair não dá, até cair não dá, Michael? Ele falou, pode sim, com o meu dinheiro e não com dinheiro público que eu estou bebendo até cair. Essa discussão foi muito, muito interessante aqui, ele já até voltou atrás em relação à questão da energia elétrica, A Democracia em Vertigem, indicada ao Oscar, irrita o Jair Bolsonaro. Deve ser um filme de ficção. Em certa parte sim, Porque ele não santifica o PT e a esquerda, mas diz que foi um golpe. Eu acredito que foi um golpe, mas ao mesmo tempo foi algo constitucional. Foi um golpe porque houve um conluio para derrubá-la. E o crime ali era a menor parte. Na verdade, foi uma movimentação do como é que eu posso chamar isso? Do status quo ou da nata do mainstream político para poder mudar tudo e não mudar nada, vamos dizer assim. O terrorista que incidiu ao Porto dos Fundos celebra a censura judicial, que já caiu também, ao Porto dos Fundos. O desembargador e ao Netflix, o desembargador criticou pessoas seminuas encostadas em seus corpos suados em aviões. Um típico caso aí de pessoa elitista, que só quer gente bem vestida e bem comportada nos aviões, gente erudita. Desabafo da mulher branca em defesa da maioria vira piada nas redes. Idiota, 15 esclarecimentos sobre o Oriente Médio para você nunca mais esquecer. Quais são esses esclarecimentos aí? Meu Deus, quanta ordem, Vamos ver aqui. Os iranianos não são árabes, mas têm imenso respeito pela cultura árabe, pelos árabes em geral. O Irã, ao contrário dos Estados Unidos, jamais invadiu o país, jogou bombas atômicas em algum lugar do mundo. Invadiu o país, o Iraque. Soleimani estava lá no Iraque, De 1919 a 2019, os Estados Unidos já invadiram ilegalmente 40 países do mundo. O judaísmo e o sionismo são conceitos muito diferentes. O sionismo era voltar para a terra, Terra Santa. E o judaísmo era outra coisa. A palavra judeu não se refere a uma etnia, mas a uma religião. O povo hebreu a etnia, Ou os semitas. A palavra muçulmano também jamais se referia a uma etnia, e sim a uma religião. Isso fica submisso, o islamismo, submissão. Ninguém jamais deixou de ir à Palestina porque Hezbollah impediu. A gente tem 2 brinquedos no Sandaé. 2 brinquedos? Ninguém jamais deixou de ir à Palestina porque o Hezbollah impediu. Que mais? Que já falei. O Hamas é um partido político com um braço armado. Uma significativa parte do Líbano é cristã, da Síria também, no Irã também existem cristãos judeus vivendo bem, sendo respeitados em sua fé, mas nem sempre, Todos os países de maioria islâmica condenaram os atentados de 11 de setembro, menos o Afeganistão. Os Estados Unidos têm milhares de muçulmanos vivendo em paz em seu território e integrados em suas comunidades. A prefeita da sede da autoridade palestina é mulher e cristã. Os cristãos iraquianos que eram protegidos por Saddam Hussein no Iraque começaram a morrer ou a deixar o Iraque aterrorizados depois da invasão dos Estados Unidos. Os primeiros atentados terroristas na região do Oriente Médio atual foram cometidos por terroristas judeus de um grupo chamado Irgun e não por muçulmanos palestinos. Não sei. Yitzhak Rabin, político amado por vários povos e líder dos judeus israelenses,
foi assassinado em novembro de 95 durante um atentado cometido por um judeu de extrema direita e não por um muçulmano. Um pouquinho para saber mais do Irã, para fechar o vídeo aqui, né? PMs que estupraram mulher em viaturas são libertados, já falei. Os sintomas da síndrome misteriosa que faz vítima fatal em Minas Gerais, já sabe que é por causa da cerveja, da Baker, né? Em especial a Belo Horizontina, parece que outras também. Cidadão de bem que matou o trans em motel ganha liberdade, né? Cidadão de bem. Aliança pelo Brasil e o antifascismo, né? Na verdade, é uma aliança fascista, né? Para poder prender o Brasil, cercar numa aliança que é o símbolo do contrato e da submissão, da prisão da mulher ao homem, né? Uma pessoa está presa a outra e uma passa a ser propriedade da outra, essa aliança, pelo menos do casamento. A aliança de Deus com os homens, o povo do Antigo Testamento também significa isso, a submissão do povo ao seu Deus e aos mandamentos de Deus. E depois a aliança de Deus com a humanidade se dá através de um sacrifício de Jesus no Novo Testamento, né? Essa aliança se dá através de um sacrifício. Ele dá a vida para poder expiar a culpa, né, e o pecado da humanidade. Além de espancar a esposa, o goleiro de São Paulo disparou suas filhas vão passar fome. Nossa, o goleiro de São Paulo falou isso? Puta que pariu. Paciente curado de câncer terminal com terapia inédita morre em acidente. O cara foi curado de um câncer terminal depois morrer em acidente. Muito mais fácil morrer de câncer. Aliás, na verdade é muito mais fácil morrer de acidente, né, estatisticamente. Mas o câncer é mais fatal do que muitas vezes os acidentes. Nem todo acidente é tão fatal, né? Prêmios arrastam mulher pelo cabo durante protesto São Paulo. Já falamos, vai ser. Então, hasta la vista, até a próxima.